programa Fala Pra Mim é dedicado a todas as pessoas, preferencialmente aos pobres, e em todas as suas lutas, conquistas e direitos. Os pobres sempre foram a maioria da população, mas os pobres também sempre foram alienados e desorganizados para que sejam dominados pela maioria que detém o poder econômico. Portanto, meus amigos e minhas amigas, dia após dia, o que você escolhe, o que você pensa e o que você faz é aquilo em que você se torna. Pense nisso. Mas olha, vou falar para vocês os princípios que deveriam constituir a vida em sociedade. São o princípio da destinação universal dos bens, o da solidariedade, o da subsidiariedade e do bem comum e o da dignidade da pessoa humana. Simples assim. Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe e do Instagram Dr. Emerson Sergipe. A partir de agora, vou falar para você o que você só ouve aqui no programa Fala Pra Mim: Educação, Saúde e Cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 15 horas na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Cumprimentamos também toda a equipe do programa Fala Pra Mim: o Félix de Souza, Genal Alves, o Dr. Antônio Joaquim, o Carlos Miguel, o Salvador e a Núzia Costa. Com certeza todos estarão na audiência do programa Fala Pra Mim. Cumprimentamos também ao amigo que está no estúdio da Rádio Cultura comandando a sonoplastia do programa. Já cumprimentamos aos queridos ouvintes da Rádio Cultura 107,5 e agora, lembrando os ensinamentos de Milton Nascimento, amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Quero cumprimentar então ao amigo João Bosco e a colega Kátia. Grande abraço por serem ouvintes aqui do programa, por desfrutar da amizade de vocês. Quero cumprimentar também ao Batista e toda a sua família, ao Jorge do Santa Lúcia, ao meu amigo Carlos Alberto do Orlando Dantas, ao Miguel lá do bairro Cidade Nova. Cumprimento também as minhas amigas Jocilene e Lúlia, lembrando que amanhã estaremos em atendimento lá na paróquia São Pedro Pescador, a partir das 8 horas. Cumprimento também ao Padre Soares, pároco de lá da São Pedro Pescador. Um abraço também para o Padre Anderson Gomes e para o Padre Cristiano Silvestre, este lá na cidade de Itabaiana. Quero cumprimentar também as irmãs Vitória e Marlene, Dona Vitória lá em Maceió e a Dona Marlene aqui em Aracaju. Um abraço ao Márcio Giovanni, meu amigo, sociólogo, para que a gente possa então mandar um abraço aqui através da Rádio Cultura e do canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe ao meu amigo Márcio Giovanni e toda a sua família. Quero cumprimentar também a Valdileide Feitosa, que é ouvinte aqui do programa Fala Pra Mim, a irmã Moraes, a Dona Essa e a Dom Genivaldo. Um abraço para todos vocês. Vocês que são muito importantes para o programa Fala Pra Mim, para a nossa amizade, para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque vocês priorizam ver e ouvir informações de qualidade, vocês que defendem a democracia, defendem a primazia da vida e a dignidade das pessoas. Portanto, aqui é o seu lugar. E sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética. Com uma trajetória de 30 anos, a Clínica Dermoestética é referência em Aracaju e região,
quando o assunto é cuidado com a pele e bem-estar. Sob a direção do Dr. Emerson, a clínica oferece uma gama completa de serviços que vão desde a dermatologia clínica até procedimentos estéticos avançados, tratamento dermatológico, procedimentos estéticos, cirurgias dermatológicas, acompanhamento nutricional e muito mais. Estamos situados na Avenida Engenheiro Hernan Centurion, 540 Jardim, com os telefones 999457211 ou 32137560. Dermoestética, sempre acompanhando os avanços da dermatologia. O programa Fala Pra Mim também tem o oferecimento de APS Tecnologia e Comunicação Condominial. Conheça a APS Tecnologia, segurança e inovação para o seu condomínio ou empresa. A APS Tecnologia é referência em solução moderna para segurança e gestão condominial em todo o Brasil. Uma empresa genuinamente sergipana com diversos serviços: portaria remota, monitoramento completo à distância, portaria smart, a evolução de uma portaria com sistema automatizado inteligente, controle de acesso, entrada e saída de moradores, visitantes e veículos com muito mais controle e interfone virtual. Com a APS, a comunicação entre moradores, visitantes e portaria acontece direto pelo celular. Estamos situados na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, número 682, aqui na 13 de julho. APS, tecnologia e inovação na ponta da sua mão. O programa Fala Pra Mim também é um oferecimento do Conselho Nacional do Laicato do Brasil na Arquidiocese de Aracaju. Falamos do CNLB. Mandamos um abraço para o amigo Ricardo Lima. E no programa de hoje teremos o nosso editorial, o resumo das notícias da semana e as dicas de educação, saúde e cidadania. Para você participar, Fala Pra Mim, você já sabe, pode acompanhar o nosso programa tanto pela Rádio Cultura como também pelo canal de YouTube DR Emerson Sergipe. Você entra lá no nosso canal, acompanha, se inscreve em nosso canal, curte, dá o like lá, é muito importante para a gente, a curtida, para que a gente possa estar implementando o nosso canal, esse canal de informação de qualidade para você. E a partir de agora teremos o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas. No programa de hoje vou ler a nota pública da Comissão Justiça e Paz do Regional Sul 1 da CNBB sobre a tragédia que aconteceu no Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, com o título O Moinho de Gastar Gente e a Serra da Misericórdia. A foto de Ricardo Moraes, da agência Reuters, produzida em várias agências e órgãos de comunicação, mostrando numa praça do Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, vários corpos trazidos por parentes e moradores encontrados na Serra da Misericórdia após a operação policial do dia anterior. Representa mais um grito indignado, silencioso e fúnebre que ecoa a falência sob qualquer aspecto da política de segurança pública praticada pelo governo do Rio de Janeiro
e, de resto, salvo raríssimas exceções, em toda a federação. É parte, como ensinou Darcy Ribeiro, do moinho de gastar gente. Enquanto nós, da Comissão Justiça e Paz do Regional Sul 1 da CNBB, redigíamos esta nota para expressar nosso protesto, repúdio e indignação, além de pedir a punição de todos os responsáveis na forma da Constituição, os Tratados de Direitos Humanos, dos quais o Brasil é signatário, das leis penais, além da responsabilidade civil da administração pública. Ainda não se sabia com precisão o número de mortos, que pode chegar aproximadamente a 128 pessoas. Muito menos tinham sido divulgados seus nomes. Embora o que motivou a ação foi o cumprimento de mandados de prisão, o que se observou apenas para o abuso completo do exercício da força até seu extremo. Resultado de nossa inauguração e formação como nação, que começa sob o signo da mercadoria, da invasão, da exploração, da escravidão que se perpetua no racismo que não passa, do desprezo absoluto de nossa classe dominante por seu povo, do qual não se sente parte, e pelo desprezo dessa mesma classe dominante à democracia, se instalou a necropolítica de segurança, resultado previsível da história que nos marca, não como destino, mas como construção da injustiça. A segurança pública nunca se fará democrática e humana se tratada de forma desconectada com a concretização dos direitos individuais e dos direitos sociais e fundamentais. Por isso, a melhor experiência de política de segurança pública consagra o modelo comunitário, estruturando a polícia como parte da comunidade, organizando a prevenção do crime, tendo como base a comunidade e a cidadania, reorientando as atividades policiais de patrulhamento para enfatizar serviços de cidadania. Na descentralização, dando à comunidade organizada o controle da atividade policial por meio de conselhos majoritariamente comunitários previstos em lei, formando uma nova engenharia institucional baseada no exercício direto da soberania popular e nos direitos fundamentais. Numa política de segurança democrática que constrói sua legitimidade com a população. O Talmud ensina que aquele que matou um só ser humano matou a humanidade toda. Tenhamos coragem para transformar nossa política de segurança pública ou vamos continuar a contar os mortos, os nossos mortos. A CRJP Sul 1 se une a todas as vozes para repudiar a necropolítica de insegurança pública praticada no estado do Rio de Janeiro, mormente contra as comunidades mais pobres e carentes. Não se combate crime produzindo a barbárie. Infelizmente, fica a Serra da Misericórdia como lugar de memória para denunciar a morte produzida institucionalmente. Para os que gostam de soluções débeis, lembramos que será difícil demolir a Serra da Misericórdia, assim como fizeram com o Carandiru. Nas relações sociais, é a primazia da vida e o respeito à dignidade do ser humano que devem prevalecer sempre. Pense nisso. E a partir de agora teremos o resumo das notícias da semana. Fala pra mim. Notícias do dia.
Brasil tem 34 mil crianças e adolescentes de até 14 anos vivendo em uniões conjugais, mostra censo. Casamento civil com menores de 16 anos é proibido no Brasil. O IBGE diz que o censo não solicita certidões ou documentos para comprovar a união conjugal. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgados na última quarta-feira, retratam que mais de 34 mil pessoas entre 10 e 14 anos vivem em união conjugal no Brasil. Os dados fazem parte do questionário da amostra do Censo 2022 sobre nupcialidade e estrutura familiar. Desse grupo, quase 8 em cada 10, 77%, portanto, são mulheres. O IBGE ressalta que os números se baseiam nas informações fornecidas pelos próprios moradores e não representam uma comprovação legal das uniões. Segundo o Instituto, as respostas podem refletir percepções pessoais e incluir interpretações equivocadas ou erros de preenchimento. Conforme o censo, das pessoas entre 10 e 14 anos que vivem algum tipo de união, 7% estão casadas no civil e no religioso, 4,9% só no civil e 1,5% no religioso. O restante da amostra, 87%, viviam em algum outro tipo de união consensual. A legislação brasileira proíbe o casamento civil entre menores de 16 anos, salvo em situações excepcionais autorizadas pela Justiça. Contudo, o IBGE destaca que não é sua função verificar a legalidade dessas relações, já que o censo não solicita certidões ou documentos. Operação Mira grupo neonazista com atuação em pelo menos 4 estados do Brasil. Foram expedidos 21 mandados de busca e apreensão contra a rede criminosa em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Sergipe. O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, deflagrou a Operação Nuremberg, que visa desmantelar e combater os discursos de ódio promovidos pelo Misanthropic Division, o grupo neonazista considerado um dos mais violentos e organizados em atividade do Brasil. A ação foi embasada em relatórios técnicos do Ministério Público de Santa Catarina, que decretou 21 mandados de busca e apreensão em outros 3 estados do Brasil, São Paulo, Paraná e Sergipe. As ordens foram cumpridas nas cidades de São Paulo, Campinas, Taboão da Serra, Osasco, São José dos Pinhais, Curitiba, Araucária, Cocal do Sul, Jaraguá do Sul e Aracaju. De acordo com as investigações, o Misanthropic Division mantinha encontros presenciais regulares nos quais eram debatidos temas voltados à disseminação da ideologia nazista e ao recrutamento de novos membros. Nas redes sociais, foi apontado que o grupo utilizava perfis falsos e fóruns voltados à preparação de ideias supremacistas. Durante as buscas realizadas, as autoridades apreenderam diversos materiais de apologia ao nazismo, além de armas brancas, facas e um soco inglês. E aqui encerramos o nosso resumo das notícias da semana. E a partir de agora teremos as nossas dicas de educação, saúde e cidadania. Fala pra mim, dicas de saúde. O Novembro Azul é um mês dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata.
Então confira aqui agora, no programa Fala Pra Mim, hábitos que ajudam a prevenir o câncer de próstata. O mês de novembro é dedicado à conscientização da saúde masculina, em especial à prevenção contra o câncer de próstata, o tipo mais frequente entre os brasileiros, atrás apenas do câncer de pele não melanoma, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Estudos indicam que estilo de vida pode ter peso considerável no desenvolvimento da doença. Um desses estudos, feito nos Estados Unidos e Suécia, divulgado em 2024 na JAMA Network Open, aponta que 36% das mortes precoces podem ser evitadas entre aquelas com alto risco genético, caso sejam adotados hábitos de alimentação saudável, prática de atividades físicas e manutenção do peso ideal. Ainda segundo especialistas, obesidade, sedentarismo e dietas ricas em gorduras estão associadas a tumores mais agressivos. Além disso, o câncer de próstata é multifatorial, envolvendo vários genes. Portanto, pessoas com maior risco hereditário podem reduzir chances de aparecimento e evolução agressiva, modificando hábitos de vida. Confira abaixo recomendações do Centro Especializado em Urologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Controle de peso corporal. Importante, lembrando aqui que mais da metade da população brasileira, tanto de homens quanto de mulheres, estão acima do peso, com sobrepeso ou com obesidade. Então, controlar o peso corporal tem um impacto altamente positivo na saúde, e é atuando na prevenção de diversas doenças, entre elas câncer de próstata. Prática regular de exercícios físicos. É importante, né? Dentro da sua capacidade, dentro do que é possível, manter uma atividade física com regularidade. Recomenda-se para adultos, para pessoas da terceira idade, cerca de 150 minutos de atividade física por semana. Então, vai distribuindo isso ao longo da semana e mantendo com regularidade a prática da atividade física. Dieta rica em verduras, legumes, peixes e frutas. Então, isso é fundamental, né? Termos a alimentação mais natural possível, menos carne vermelha, mais peixes e muitas frutas, verduras e legumes. Isso é fundamental. Poderemos aproveitar, inclusive, para quem mora em casas, nos quintais, né, as pessoas fazerem nas suas casas plantio, né, de verduras, plantio de frutas, de legumes, para que as pessoas possam ter um produto com qualidade, diminuir o custo. A questão da saúde mental, né, do cuidar das plantinhas, de estar aguando, de estar ali cuidando, dialogando, conversando, né, com as plantas. Isso é fundamental enquanto saúde mental, além de nos garantir uma alimentação saudável, mais em conta economicamente. Isso é fundamental. Às vezes o quintal está lá e não tem nada, está desprezado, o mato às vezes toma conta. Então, poderíamos adquirir essa prática, né, de plantar e de regar, de cuidar bem, né, do que plantamos, para que possamos, inclusive, nos propiciar uma alimentação de qualidade. Evitar tabagismo, consumo excessivo de álcool e gordura animal. Muito cuidado. Hoje, a questão da alimentação, os alimentos ultraprocessados, muita gordura, com muito açúcar e com muito sal. Geralmente os alimentos, nós temos muitos alimentos
com excesso de açúcar, com adição excessiva de açúcar, né? Nós temos a adição de açúcar, que já é um excesso, aquele açúcar que naturalmente existe no produto, e essa adição se torna mais prejudicial ainda à saúde. A questão do sal, que também é adicionado em grande quantidade aos alimentos, particularmente os alimentos processados, para que as pessoas se habituem ao sabor salgado e com isso prejudiquem a sua saúde. A maioria da população brasileira está em sobrepeso e em obesidade. Faça check-ups. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura em 90%. Homens que têm histórico familiar de câncer de próstata, fazer acompanhamento com o urologista a partir dos 40 anos. E para os que não têm histórico familiar, a partir dos 50 anos de idade. Isso é fundamental, né? Nós no podcast Fala Pra Mim, que temos às segundas-feiras, a partir das 19h30, pelo canal do YouTube DR Emerson Sergipe, conversamos semana passada, chegamos a quase 500 pessoas acompanhando o nosso podcast, e a gente aqui agradece a todas elas. O urologista Amintas Arimatea foi o nosso entrevistado, e ele chamou a atenção de algo que é bastante interessante. Ele faz a observação de que a mulher, ao final da adolescência, quando sai do pediatra, do acompanhamento do pediatra, ela naturalmente já vai fazer acompanhamento com o ginecologista. Então, desde cedo, a mulher tem esse acompanhamento. Já os homens, eles, após o atendimento do pediatra, ao entrar na idade adulta, ele passa um período sem que consulte um urologista. E isso é fundamental para o urologista fazer uma avaliação, orientar sobre a questão do comportamento sexual, né? Fazer um acompanhamento. Mas não, os homens nessa fase, até 40, 50 anos de idade, só vai ao urologista, melhor dizendo, se tiver uma queixa, uma doença, uma IST, uma infecção sexualmente transmissível ou uma alteração das suas vias urinárias, algum problema, é que procura o urologista. Quando deveria fazer isso para já ir adquirindo o hábito de estar em consulta, de ter um urologista para acompanhá-lo, isso no momento, e avaliando e conversando sobre toda essa fase evolutiva, porque muitas vezes as pessoas deixam para procurar tardiamente quando já estão com manifestações, alterando o fluxo urinário, e muitas vezes já se faz um diagnóstico de um câncer em estágio avançado. Então, é importante esse acompanhamento, tá? E, como disse aqui na dica de saúde, para aquelas pessoas que têm histórico de casos, várias pessoas, irmão, pai, avô, tiveram câncer de próstata, principalmente relativamente cedo na vida dessas pessoas, a importância genética para esse caso é muito considerável. Então, nessas pessoas, a partir dos 40 anos já é bom fazer o acompanhamento com o urologista. E a partir dos 50 anos, quando não houver esse histórico, tá? Mas veja que a gente recomenda, é bom, desde cedo na vida, já procurar um urologista, conhecer o urologista ver o seu histórico, conhecer, né, toda a sua evolução, para que então se possa fazer desde cedo esse cuidado, essa orientação, visando o diagnóstico precoce e a prevenção, no caso específico aqui do câncer de próstata. E agora vamos para a nossa dica de cidadania. Em nossa dica de cidadania de hoje, quero
reforçar aqui os conceitos que nós adotamos no programa Fala Pra Mim. Eu me lembro, ao fazer essa reflexão, do que uma vez o radialista Hélio Ribeiro disse em um dos seus editoriais, que o rádio, ele faz a correlação, não propriamente com essas palavras, mas quis dizer isso, não pode se tornar numa experiência desperdiçada pelo ser humano. Desperdiçada porque pelo mau uso. Então, se nós verificarmos na questão do rádio, eu estou procurando ouvir radialistas antigos, pessoas que têm uma vivência com rádio aqui em Sergipe, para a gente discutir sobre a história da radiofonia sergipana. E vou trazer para o podcast Fala Pra Mim profissionais do rádio, para que a gente possa conversar sobre essa história, que é importante que as pessoas conheçam a história do rádio sergipano. E importante como a gente verifica na história da radiofonia sergipana o surgimento das emissoras de rádio, né? Difusora, jornal, Liberdade. Nós vamos ter sempre lá no início, a partir do final dos anos 30 e ao longo dos anos 50, é aí o surgimento de emissoras de rádio. As grandes emissoras de rádio marcam a história da radiofonia sergipana, surgiram a partir daí. E nós vamos ter sempre uma motivação política. Era a disputa na época, PSD e UDN, e que fazia com que a oposição, para ser ouvida, buscasse construir um espaço radiofônico para que pudesse falar. E então, é daí a história que vai surgindo, né? A difusora, vai surgindo a Liberdade, vai surgindo a jornal, e nesse cenário só fica independente nos anos 50, o surgimento da Rádio Cultura, que foi numa compreensão de Dom Távora, no sentido de que precisava de um espaço radiofônico para a educação de base. Então, surge com esse viés educativo, mas as outras 3 emissoras surgiram a partir, vamos dizer assim, da disputa política. Foi a motivação política que leva à criação das emissoras de rádio. E nos tempos atuais, nós verificamos que, a partir das concessões, né, da questão da comunicação como uma concessão pública, a concessão de emissoras de televisão, a concessão de emissoras de rádio, né, as emissoras comunitárias e tudo mais, isso é uma concessão, e aí sim é que foi virando ato político mesmo, né, de distribuição, né, para os municípios, de acordo com o político daquela região. Cada político precisa ter uma emissora de rádio para chamar de sua. Então isso vai construindo um viés na radiofonia que faz com que o rádio não seja utilizado na sua plenitude, que é a informação de qualidade. Então daí o Ed, com muita sabedoria, já dizia lá pelos anos 70 que nós tínhamos no rádio uma oportunidade perdida, né? Uma invenção que estava sendo perdida em função do mau uso que se estava fazendo da emissora. Quando o rádio tem um papel de comunicação, e veja que mesmo com o avanço tecnológico, o surgimento da televisão, com o avanço da internet e de tudo mais, o rádio não perde o seu espaço. Porque, por exemplo, o trabalhador rural está lá na roça, está ouvindo o radinho, porque o rádio só precisa, efetivamente, do sentido da audição. Então basta que a pessoa esteja ouvindo. Então está ouvindo uma música, está ouvindo um noticiário. Quando ele tiver as pessoas que trabalham em serviço de vigilância, as donas de casa, no rádio, as pessoas entram no carro, tem gente que tem um hábito, já liga o rádio, porque precisa estar ouvindo uma música, ouvindo algo que a pessoa gosta. Então o rádio, apesar de todo o desenvolvimento, não perdeu o seu espaço. Então, aqui nós fazemos um programa que tem como primazia a valorização da vida
e reconhecer a primazia de todo ser humano. Todo ser humano é importante. Aqui nós não praticamos a invisibilidade, né, de determinada parcela da população. Aqui nós combatemos o estado de privilégio. Nós aqui fazemos a defesa do estado de direito. Direito igual para todas as pessoas, independente de cor, de sexo, de gênero, de raça, de condição social. Direitos iguais para todos. E defendemos aqui sobremaneira, então, o Estado de Direito, sejam direitos individuais, direitos sociais, direitos difusos, os direitos ambientais. Nós temos que ter essa prática. E aqui o programa Fala Pra Mim é colocado à disposição de fazermos essa discussão, trazermos informações de qualidade, estabelecermos um diálogo fraterno, respeitoso, entendendo as adversidades, as opiniões diferentes, as opiniões contrárias, mas estabelecidas num diálogo respeitoso, sem ódio, né? Mas entendendo apenas como uma diversidade de pensamento, né? Pela autonomia, pela individualidade das pessoas, mas tratando com o devido respeito e não com ódio, mas sim na perspectiva de amor ao próximo. Então, trouxe hoje aqui já a discussão da análise de conjuntura e do documento. Nós temos aí 2 documentos a destacar. É o posicionamento da Comissão Justiça e Paz do Regional Sul 1 e temos também a análise de conjuntura social da Comissão de Justiça e Paz da CNBB, né, que são 2 documentos que eu li ao longo dessa semana e que trago aqui para respaldar essa nossa reflexão. Hoje, a partir do documento do Regional Sul 1, reportando-se a tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, vou destacar aqui um texto para servir para a nossa reflexão, para a nossa discussão. O relato, a nota pública da CBJP fala, está lá escrito, abre aspas, resultado de nossa inauguração e formação como nação, que começa sob o signo da mercadoria, da invasão, da exploração, da escravidão que se perpetua no racismo que não passa, do desprezo absoluto de nossa classe dominante por seu povo, do qual não se sente parte, e pelo desprezo dessa mesma classe dominante à democracia. Por conta de tudo isso, então, se instaurou a necropolítica de segurança, resultado previsível da história que nos marca, não como destino, mas como construção da injustiça. Então, é importante que entendamos isso, pois a segurança pública nunca se fará democrática e humana se tratada de forma desconectada com a concretização dos direitos individuais e dos direitos sociais e fundamentais. Então isso é importante, é ir buscar na fonte da nossa história social como se constituiu socialmente o Brasil. Então nós temos uma história de muita violência contra a maioria da população empobrecida. Foi assim contra a população originária, muita violência. Foi assim contra os escravos, né? As pessoas que foram trazidas sob regime escravocrata para aqui, para o nosso país. Isso faz parte da nossa história. Nós temos, os 500 e poucos anos que temos enquanto nação, nós vamos ter mais de 300 anos com regime escravocrata, com negação de direitos, com muita violência nessa relação. Então, é importante que entendamos isso, porque esse racismo, ele é estruturante. Racismo ambiental, né? O racismo que se estabelece no dia a dia das relações sociais, seja
no ambiente de trabalho, seja na sociedade, seja nas relações afetivas, nas relações conjugais. Então nós temos sempre a questão da violência contra a mulher, a questão da violência contra o negro. Nós temos essa marca, essa cicatriz desse processo histórico, né, que tratou essas relações dessa forma durante mais de 3 séculos, né, dos 5 séculos que já vivenciamos enquanto nação. Então, nós temos que fazer essa vinculação, entender tudo isso para que a gente tenha uma prática libertadora. Não é o fato que já aconteceu lá, a abolição da escravatura, que esse problema se resolveu, porque o pensamento racista, né, ele é estruturante da nossa sociedade, da nossa mentalidade. Então, precisamos entender todo esse processo e ter dignidade suficiente para, no respeito ao próximo, no respeito a todas as pessoas, garantirmos direitos fundamentais, direitos sociais, direitos são difusos para todas as pessoas. Esse é o pano de fundo que está por trás de toda essa discussão. Quero também aqui, e que saídas, né, por exemplo, são apontadas para esses problemas? O que fazer? E aí eu quero trazer referência a um outro trecho da própria nota da CBJP Regional Sul sobre a tragédia do Rio de Janeiro, onde relata que a melhor experiência, abre aspas aqui, a melhor experiência de política de segurança pública consagra o modelo comunitário, estruturando a polícia como parte da comunidade, organizando a prevenção do crime, tendo como base a comunidade e a cidadania, reorientando as atividades policiais de patrulhamento para enfatizar serviços de cidadania, a descentralização, dando à comunidade organizada o controle da atividade policial por meio de conselhos majoritariamente comunitários, previstos em lei, formando uma nova engenharia institucional baseada no exercício direto da soberania popular e nos direitos fundamentais. Numa política de segurança democrática que constrói sua legitimidade com a população. Então, é importante que entendamos isso. E aqui eu resgato experiências recentes, contemporâneas, vivenciadas na nossa comunidade. Me lembro, desde a época que fui vereador, nós tínhamos aqui o auge da polícia comunitária no bairro América. Tivemos experiência aqui em várias comunidades em Aracaju, mas a experiência no bairro América foi muito exitosa durante o período em que esses pressupostos aqui relatados foram obedecidos, foram cumpridos. Ou seja, surge de uma demanda da comunidade. Na época, os comandantes da Polícia Militar entenderam essa importância. As polícias comunitárias passaram a funcionar numa proximidade daqueles policiais, muitas vezes pessoas da própria comunidade, que estavam ali como policiais, conhecendo as pessoas, dialogando com as pessoas, e foi um período... Quando a gente conversa com a comunidade, com pessoas que vivenciaram esse período, todas elas reconhecem. E eu me lembro que o bairro América era, se a gente considerar mais o tempo aí, na linha do tempo ir mais para trás ainda, tinha a referência de muita violência, né? Não sei se a questão do estigma da penitenciária ter sido construída lá, enfim, tinha esse histórico de violência. E no período da polícia comunitária, no auge, pleno funcionamento da polícia comunitária, onde havia esse controle dos moradores, existia um controle comunitário, um conselho comunitário, e a comunidade dialogava, controlava, aquela estrutura estava a serviço da sociedade. Quem viveu essa época destaca como um período
muita paz, um período de pacificação no bairro América, de melhoria das relações, né? Aquela sensação de segurança com a presença da polícia, de parceria, né? De um trabalho que atendia aos interesses da população. E com o passar dos anos, porque nós temos aqui políticas públicas que dependem de governos, são políticas de governo quando elas deveriam ser políticas de Estado. O próprio Estado devia ter como bandeira, não é o que vai resolver isoladamente o problema da segurança pública, mas com certeza que é estruturante e um aliado da população desse processo é o desenvolvimento da ideia da polícia comunitária. Então não se pode ficar na dependência de um governante que queira ou que não queira, ou de um comandante da polícia que queira ou que não queira fazer aquilo. É uma política estruturante, uma política pública de Estado que nós deveríamos ter e funcionando dessa forma, descentralizada, com o Conselho Comunitário predominantemente, né? Aí temos um conselho onde existem mais pessoas da sociedade e menos representantes do governo ou da própria polícia, e se fazer um diálogo permanente onde o objetivo seja trazer a segurança pública para aquele ambiente, ou seja, respeitando os direitos individuais, respeitando os direitos sociais, respeitando os direitos ambientais e criarmos uma cultura pacificadora na comunidade. Então isso é fundamental. E, como insisto aqui no programa Fala Pra Mim, a gente sempre conversa destacando a importância do respeito à vida e à primazia do ser humano. Aqui, o programa Fala Pra Mim, quando fala de educação cidadã, primeiro tem esse sentido amplo. Educação cidadã contempla educação em saúde, educação enquanto processo de inclusão social das pessoas, educação no seu sentido amplo, né? E para que a gente possa falar em saúde, por exemplo, é outro conceito que nós adotamos aqui, nós temos que entender a saúde como bem-estar biofísico, psicossocial. Ou seja, as pessoas têm que ter segurança pública, têm que ter moradia digna, né? É inaceitável que a gente tenha a quantidade que temos hoje de pessoas em condição de rua. Então é garantir moradia, é garantir a alimentação, não podemos ter... estão comemorando aí que Sergipe diminuiu a insegurança alimentar. Ótimo, precisa diminuir, a gente precisa abolir. A gente tem que ter como meta não ter pessoas em insegurança alimentar. Todas as pessoas precisam ter alimentação de qualidade, garantida 3 vezes ao dia. Então isso é fundamental que a gente lute por tudo isso. Então, a educação cidadã se baseia no respeito à vida e à primazia do ser humano. E aí nós temos que respeitar direitos individuais, direitos sociais e temos que respeitar também os direitos ambientais. Então é nesse sentido que se fundamenta, é com base nisso que se fundamenta o programa Fala Pra Mim, e quando está discutindo aqui o tema educação cidadã. Agora eu quero fazer alguns comentários. Existe um documento vasto de análise de conjuntura social da CBJP, da CNBB, é um documento da CNBB, que discute aqui, é um documento, são várias páginas, né? Dezenas de páginas, e eu quero destacar aqui um tópico onde a análise de conjuntura fala das crises ambientais e segurança global. Então é importante que a gente entenda tudo o que passamos nesse contexto, né? De entendermos, por exemplo, as crises que se falam hoje, as crises ambientais que estão acontecendo, por que elas acontecem, em consequência de que elas acontecem. Veja, existe discussão até em cima da negação. Pessoas que dizem que não tem nada disso, que as alterações que estão sendo produzidas não tem a ver com a forma de produção, com a poluição ambiental. Meu Deus, né?
A discussão hoje é se nós já estamos vivenciando um colapso, estamos ainda apenas numa crise ambiental ou já estamos em um colapso consequente a essa crise ambiental. Não se sabe. E é assim que o documento anota, é assim que o documento começa. Vou ler um trecho aqui do documento da análise de conjuntura social da CBJP, da Comissão Brasileira Justiça e Paz, da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Abrindo aspas. Não se sabe ainda se a crise já é o colapso, mas o que temos é um enorme problema diante de todos nós. Não há planeta. A crise climática planetária não é mais uma ameaça distante. Ela está aqui, agora, remodelando ecossistemas, economias e sociedades em um ritmo alarmante. De ondas de calor intensas a inundações devastadoras, as mudanças climáticas estão impondo desafios sem precedentes à humanidade. Infelizmente, o cenário de destruição ambiental não diz respeito apenas à emergência climática. Os problemas a serem enfrentados são inúmeros e de diversas ordens. Na frente ambiental, temos a destruição de biomas nativos, perda de biodiversidade, alteração dos regimes hídricos. Na frente socioambiental, notamos um aumento alarmante na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como as enchentes, desmoronamentos, poluição do ar, de nascentes e do solo, as queimadas e a desertificação. Finalmente, todos esses problemas se encontram na frente social, amplificando o extrativismo intensivo, a monocultura latifundiária, a injustiça climática, o racismo ambiental e o assassinato de populações originárias, gerando a necessidade de lutar por terras produtivas, gerir melhor os resíduos e repensar o consumo desenfreado. Apesar de muitas atividades e alertas, que não são recentes na nossa história, estamos caminhando para uma catástrofe ambiental e humanitária sem precedentes. Fato é, a Terra já aqueceu no limite de 1,5 graus Celsius e as consequências são palpáveis e foram sentidas por milhões de brasileiros nos últimos anos, seja nas enchentes que atingiram o sul ou nas queimadas intensas que afetam todo o país. O aumento de doenças transmitidas por vetores como a dengue, malária e a febre amarela e a insegurança alimentar são apenas algumas das consequências diretas. O Brasil tem 58% do seu território coberto por florestas. É a nação mais rica em biodiversidade do planeta e com a maior quantidade de água doce. Então, aqui fechamos aspas. Esse foi o texto da CBJP, da CNBB, ao fazer uma análise de conjuntura social para o Brasil e o mundo. Então, veja a importância de termos essa compreensão, de respeitarmos o meio ambiente, seja no ambiente da nossa moradia, seja nas nossas relações nas cidades, com as matas, enfim, respeitarmos o meio ambiente, adquirirmos esse conceito, esse comportamento, isso virá comportamento no respeito ao meio ambiente, no respeito à cidadania. Então, é fundamental que entendamos isso. E todo esse contexto, as enchentes, as intempéries, dos problemas, isso é uma reação do meio ambiente a tudo que estamos fazendo de errado. Então, a poluição ambiental
E tudo isso se reverte e nós estamos, hoje a discussão não é mais se isso é desastre climático, nós já estamos numa situação caótica ou estamos ainda na situação de crise. A discussão é essa, não é mais que não existe, é o negacionismo de tudo isso. Isso é evidente que está aí presente na sociedade, tá? E já próximo aqui do encerramento do nosso programa, eu quero trazer duas discussões, e vou estar sempre repetindo isso aqui no programa, que é para a gente ir firmando conceitos, a gente estabelecendo comportamentos. Então, por exemplo, quero trazer de volta aqui a questão do obedecer à faixa de pedestre. Isso é fundamental, tanto enquanto pedestre, tanto enquanto motoristas, pessoas que estão conduzindo veículos. Vamos respeitar a faixa do pedestre. Para isso dar certo, isso é uma decisão, é uma escolha. Nós temos que decidir. Eu vou respeitar. Eu, quando estou dirigindo, eu vou sempre prestando atenção na faixa do pedestre se tem alguém querendo passar. E é importante que o pedestre sinalize, né? Às vezes a pessoa fica parada na calçada, olhando para o lado, olhando para o celular e tal, e não faz a indicação, não deixa claro o que quer passar, né? A pessoa tem que sinalizar com a mão, mostrar que está querendo atravessar, e procurem atravessar onde tem a faixa. Às vezes a pessoa vai atravessar a rua, está a 10, 15, 20 metros, 5 metros da faixa de pedestre e atravessa pela rua, não atravessa pela faixa. Priorize a faixa. Indique que quer atravessar. E lembrando que no semáforo não tem essa de sinalizar. No semáforo prevalece a sinalização. Está verde para o trânsito, você tem que aguardar. Ficou vermelho para o trânsito, é porque está verde para o paciente, para o pedestre. Então o pedestre atravessa na faixa, obedecendo a sinalização do semáforo. Já onde não existe o sinal luminoso, o semáforo, a pessoa tem então que passar na faixa sinalizando que quer passar. E é o motorista, aquele que conduz um veículo, seja bicicleta, moto, carroça, carro e tudo, tem que respeitar. Temos que adquirir essa cultura. Botou o pé na faixa, sinalizou que quer passar, a pessoa está mostrando, está ali na beirada, no meio fio, está mostrando que quer passar, sinalizando, os carros, os veículos todos têm que parar. Isso é uma questão de escolha. Quanto menos isso acontece, mostra quão desrespeitosa é a nossa relação social, como estamos caminhando rapidamente para a barbárie. Não podemos fazer isso. Temos que cobrar que as pessoas obedeçam, temos que nos comprometer em obedecer. Isso é uma escolha. Nós saímos de casa, temos que sair com esse propósito. Eu vou obedecer a faixa do pedestre, seja enquanto pedestre, seja enquanto motorista. Isso é que vai mostrando se nós queremos o bem-estar social, se nós estamos evoluindo para o bem comum, para o bem viver, ou se nós estamos evoluindo para a barbárie, para o caos. Em tudo. Não só o caos ambiental, mas o caos no comportamento na cidade. Uma outra coisa importante e preocupante, uma mensagem que a gente traz aqui, é a mensagem do não venda o seu voto. Voto não tem preço, isso é muito dito. Voto não tem preço, voto tem consequência. E olha, fazendo análise de todo o comportamento político, e eu me dou ao trabalho de fazer essa análise de como estamos evoluindo nessa trajetória política, eu me lembro que há 3 décadas atrás, vamos considerar uma linha do tempo aqui, os últimos 30 anos. Eu me lembro que quando a gente lia os artigos, quando a gente conversava com pessoas, com analistas políticos, quando a gente conversava com políticos, quando a gente conversava sobre esse tema, nós tínhamos uma percepção que variava de 10% a 30% o quantitativo de eleitores que vendiam deliberadamente, que buscavam vender o voto nas eleições.
E isso foi aumentando ao longo do tempo. Isso foi aumentando, de maneira que hoje, isso é uma avaliação, eu não tenho dados, não fiz pesquisa, não tenho, mas eu tenho uma avaliação hoje que 70% a 80% dos votos são dados mediante uma relação de compra, que pode ser a mais variável possível, né? Pode ser o dinheiro dado, pode ser um benefício dado, pode ser uma perspectiva de emprego, vai assumir um cargo público, e é assim que se desmoraliza o serviço público, quando a gente vai transformando as instituições públicas em comitês eleitorais, né? Ao invés de colocar pessoas competentes. Eu assim, defendo que não tem problema que seja um parente, que seja pessoa, não tem problema nenhum. Agora, que tenha competência e que cumpra a jornada de trabalho. O que nós temos é pessoas incompetentes, muita gente incompetente, pessoas que vão com o compromisso de não defender o serviço público de qualidade para as pessoas. Hoje nós temos pessoas, muita gente do serviço público, que defende até a privatização de todos os serviços públicos. Como se nós tivéssemos... para fazer essa defesa, é preciso que nós tivéssemos toda uma população com a condição socioeconômica boa, para poder ser tudo pago. Educação paga, saúde paga, as pessoas arcarem com todas essas despesas. Mas não, nós temos uma população empobrecida nesse processo. As pessoas não são pobres porque elas nasceram e dizem eu quero ser pobre. Elas são pobres pelo modo de produção, como as relações sociais acontecem. E aí nós temos às vezes famílias inteiras que, se considerar os pais, os avós, os bisavós, né? E a gente for considerando outras gerações, e a gente vai ver que é toda uma família, todo mundo empobrecido ao longo do tempo. Então, e essas pessoas não são pobres por opção, elas são pobres por conta do modo de produção, por conta da relação social, que é concentradora de renda. Quando se concentra a renda em um número cada vez menor de pessoas, a maioria vai ficando empobrecida. Então, é nesse processo que nós temos que entender também o processo eleitoral. Quanto mais você vende o seu voto, vende a sua consciência, você colabora para que esse processo de empobrecimento da maioria da população avance. E avançando aí vem aumento de criminalidade, aumento de desemprego, aumento de tudo isso como uma consequência dessa injustiça social. Importante entendermos isso. Então, vai crescendo ao longo do tempo a venda de votos na população. Hoje uma parcela muito grande, seja da forma que for, negocia o voto, né? Ela vota na perspectiva de uma vantagem, né? Financeira, de serviço, na relação, alguma coisa que vai acontecer de vantagem, e ela imagina no individualismo exacerbado, né? Para mim vai ser bom. E para a sociedade? Né? Então, a pessoa tem que refletir sobre essa atitude, sobre isso que está fazendo. Né? Se a pessoa quiser receber dinheiro de político que dá dinheiro para a população votar, é desonesto, não é ético e muitas vezes é ladrão. Né? Tá ali esquema de roubo por trás da sua atividade política, de tudo que faz. Então, veja, não é com desonestos, não é com pessoas sem ética, não é com ladrões, não é com criminosos que nós vamos fazer uma política pública de qualidade. Então não adianta querer enganar a si próprio, imaginar que vai votar dessa forma e vai ter um político decente para representar o conjunto da sociedade. Não, nós estamos cada vez escolhendo políticos de péssima qualidade. Só ver o conteúdo da votação, eles não votam contra a população, eles são inimigos da população, porque esse modo de construção, esse construto da relação política traz como consequência essa negação da política como um serviço para o bem comum. E aqui não estamos negando a política é essencial, pior era se não existisse. Olha, muitos desses bandidos que estão aí da política, eles estão querendo que quanto menos a democracia se fortaleça, melhor para eles. Então, regimes autocráticos, regimes de imposição pela força, né, que cala a população, que mata a população, né, a defesa da necropolítica. Então é preciso que a população reflita sobre tudo isso. Né? Nós temos que resolver esse problema, e somos nós mesmos. Não é essa classe política que está aí, somos nós enquanto sociedade
tendo dignidade na relação política, termos a perspectiva de construirmos a nossa dignidade e o respeito que os políticos precisam ter com a população. A maioria dos políticos não respeita a população, acha que podem continuar enganando e alguns que acham até que podem continuar roubando impunemente, e é assim que eles estão construindo a política. Então é importante que a gente tenha essa compreensão e veja o que é que essas pessoas fizeram. Criaram o fundo eleitoral e cada ano assintosamente aumentam a quantidade, né? A quantidade de dinheiro hoje que é desviada do serviço público para o fundo eleitoral, para colocar dinheiro na mão de pessoas que nas direções partidárias só se elege quem eles querem. E claro, eles querem a eles e aos protegidos deles para perpetuar esse modelo. Então é muito dinheiro jogado e achando pouco numa república federativa como é o Brasil, onde nós temos um poder executivo que é quem deve administrar o orçamento. O parlamento brasileiro, num pseudo-parlamentarismo, trouxe para si, através das emendas, que já é um absurdo existir emenda do legislativo, não é republicano isso, não é republicano. Aí eles conseguem a emenda, na evolução disso aí eles conseguem que a emenda seja impositiva, porque no início cria-se a emenda, mas o presidente, o governador e o prefeito liberavam se quisesse. Depois cria a impositividade, passa a ser obrigatório. E nesse cenário criaram emendas de relator, emendas de comissão, emendas PIX, emendas onde não sabe quem foi que o parlamentar que liberou o dinheiro, para onde foi e como esse dinheiro está gasto. E está papocando aí no Brasil inteiro roubo em cima das emendas parlamentares. E qual é a consequência que estamos tendo? Aumentou o nível de reeleição no Brasil, nos poderes municipais, estaduais e federal. Aumento da reeleição. Por quê? Porque essa turma está pegando o dinheiro do fundo eleitoral e o dinheiro da roubalheira das emendas, tanto para enriquecimento ilícito, como para comprarem a consciência e roubarem a consciência do povo nas eleições. E a gente vai mantendo uma opção do inimigo do povo, né? E alguns bandidos mesmo E aí é até bom que a gente faça uma reflexão sobre a história de um tempo no Brasil, que a gente vê essa rediscussão agora, bandido bom é bandido morto. É bom que a gente tenha muito cuidado. Quem é que decide quem é bandido? E qual é o conceito, qual é a lógica que nós escolhemos para dizer quem é bandido, né? Então o que a gente precisa é de respeito. Respeitarmos os políticos, se fazerem respeitar, os políticos respeitarem as pessoas se fazerem respeitar e se respeitarem inclusive na própria relação social, tá bom? Chegamos ao final de mais um programa Fala Pra Mim e deixamos aqui já o convite para a próxima semana, e no decorrer da próxima semana, sempre na segunda-feira à noite, nós temos o podcast Fala Pra Mim, transmitido pelo canal do YouTube DR Emerson Sergipe, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus, tenham todos uma boa semana. Estamos encerrando o Fala Pra Mim deste sábado com a apresentação do Dr. Emerson. Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética e Apis Tecnologia e Comunicação. Até o próximo sábado e obrigado pela sua audiência.